Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o King, sejam bem-vindos ao canal do King. E nesse vídeo, mais do que especial, a gente inaugura um trabalho aqui, um projeto que eu e esse maravilhoso aqui do meu lado, apontei pro lado errado aqui, ó, Snuckle, a gente vai fazer uma saga, vamos dizer assim, um projeto, uma série de vídeos que vão acontecer neste canal aqui que você está nesse momento, e lá no canal dele, no Snuckle LOL, onde a gente vai deixar você prontinho pra quê? Pra segunda temporada de Arcane. Nossa, Jean, mas não tá longeão? Tá longeão, mas a gente vai começar já os trabalhos e a gente vai começar visitando ou revisitando a primeira temporada e hoje a gente vai revisitar o primeiro ato, então episódio 1, 2 e 3. Sejam bem-vindos, pega a pipoca porque eu acho que esse vídeo vai ser longo, pipoca, refrigerantes e vamos embora. Salve Snuckle! E aí, gente, brigadão por estarem aqui, brigadão, Jean, pela parceria, e vai ser bem legal poder abordar Arcane de várias formas diferentes, com algumas percepções que a gente tem, até para conseguir fazer com que pessoas que não têm tanta familiaridade com o universo da qual Arcane faz parte, consiga conhecer algumas coisas aos poucos, né? Então a gente vai começar revisitando para refrescar a memória de todo mundo que assistiu a série, e a gente tem outras ideias para fazer depois disso, né? Que a gente vai mostrar para vocês quando chegar a hora. Então hoje a gente decide pegar o primeiro ato e relembrar na sequência, né? De acordo com a timeline, as coisas que foram acontecendo, trazer nossas percepções sobre a história por trás e trazer um pouco do material base, que vocês vão entender. Vai ser uma mecânica meio Carol e Mikan aqui, só que com Arcane e League of Legends, né? E eu acho que é importante a gente marcar aqui pra você que, poxa, mas eu vi que vocês são criadores de conteúdo de lore, vocês falam muito de League of Legends. Esse vídeo é pra você que viu a série ou pra você que quer ver a série. Nossa, King, mas eu sou muito fã daquilo que vocês já fazem de lore. Se você já faz de lore, a chance de você ter assistido Arcane e gostar muito de Arcane é muito grande. Então vem com essa cabeça, pode ficar tranquilo, a gente não vai usar termos muito difíceis, nem ir muito profundo na lore, não. A gente vai trabalhar com aquilo que a gente viu na série e que vocês já conhecem. Se algum dia a gente for fazer um vídeo voltado para Arcane, mais especulativo, doidão, sobre quem pode aparecer, vai ser mais pra frente e a gente vai te avisando. E também a gente vai fazer um trabalhinho aí mais específico para você conhecer um pouquinho mais dessa nossa especulação. Mas hoje a gente vai revisitar isso que a gente comunicou para vocês e com essa simplicidade para que você que é mais fã da série consiga absorver tudo no seu tempo e pegar todas as referências certinho. Sinuca, a gente começa com um prólogozinho, né, da guerra na ponte. É importante pra gente ver que a gente tá vindo de uma situação de conflito, né, no passado dessa cidade. Eu acho que essa cena ela é muito representativa porque ela é muito boa pra sintetizar o que a própria série é, né, desde o seu início até o seu final, no caso da primeira temporada. Porque o que é essa primeira temporada senão um conflito entre duas regiões e como esse conflito acaba refletindo nos personagens que vivem ali. Então essa primeira cena ela é muito boa pra simbolizar isso, mas também muito direta pra conseguir introduzir o público, né? Você tem ali uma ponte que divide as duas regiões, né? Piltover e Zaun. Duas cidades aqui, basicamente. É, duas cidades, lado alto e subferia. E você tem um conflito civil ocorrendo, muita gente ferida, muitos soldados, muitas pessoas revoltadas ali, lutando por seus direitos, enfim, reivindicando, né, suas pautas e tudo mais. E a gente tem duas crianças no meio daquilo tudo. Duas crianças muito novas. Sei lá, provavelmente a Powder devia ter seus 2 anos e a Vi devia ter seus 5, 6 anos ali. Procurando por seus pais. E quando elas encontram, os pais estão mortos ali na ponte. E a figura que aparece logo depois disso é o líder dessa rebelião, que é o Vander, primeira aparição dele. Ele olha para aquelas garotas desoladas no meio daquele conflito todo, olha para os pais delas mortos, e naquele momento o Vander tem um senso de culpa, né, ao mesmo tempo de responsabilidade, porque ele entende que aquilo foi causado por algo que ele incentivou a acontecer, fez acontecer. Ele joga as manoplas que ele tinha fora, que simboliza o desistir, né, desistir da rebelião, desistir da revolução, digamos assim. Pega as duas meninas no braço e vai embora. E esse é o prólogo, né? Claro, com a música muito bonita de fundo, sobre o Homem do Rio e tudo mais. E eu acho que começa muito bem a série, né? Entregando o que vai ser Arcane. Já chega mostrando pra gente, tipo, uma coisa que a gente já tá muito acostumado, né? Eu acho que a gente tem algumas coisas na nossa cultura, e também eu sei que impacta a cultura norte-americana. Eu sou uma pessoa que gosta muito de hip hop, já vou sim trazer hip hop logo de cara, mas uma referência pra gente brasileiro, né? A música Da Ponte Pra Cá, do Racionais MC. Então a gente sabe que as construções
construções sociais ou mesmo as construções físicas, elas acabam tendo um fator de separar diferentes classes sociais. Isso é uma coisa que aconteceu bastante aqui no nosso país, é uma coisa que aconteceu bastante nos Estados Unidos também. Então a gente sabe que, de cara, a gente entende que, tipo, um tipo de pessoa mora de um lado da ponte e outro tipo de pessoa mora do outro lado da ponte. E aí a gente consegue pegar rápido, né, essa metáfora visual aí, o que eles querem fazer. Eles entregam essas coisas da violência pra gente, e como o Snuckle disse muito bem ali, a parte do Vander abandonar o combate, né, pelas crianças. Depois disso, a gente vai pra algo bem que já começa mais alegre, mas ainda assim bota na nossa cara o que é a discrepância entre essas duas cidades, né, porque a gente vai na cena do assalto, a gente vê as crianças ali crescidinhas, né? Provavelmente as duas crianças que a gente já tinha visto antes, sendo resgatadas ali na cena da ponte. E essas crianças estão com mais duas ali, elas estão fazendo um parkour. A gente vê que a menorzinha ali, a Powder, fica com medo, mas não, vamos aí. Até que elas vão ali, invadem um laboratório onde a gente percebe que vão ser ali, tipo, tá rolando pesquisa, tem bastante coisa valiosa, e as crianças querem pegar as coisas ali, dá uma cagada ali no meio, e as crianças têm que fugir. Exatamente. Existe uma questão econômica envolvida aí, né? Porque essas crianças estão indo roubar para poder revender depois e conseguir algum tipo de recurso, e elas acabam invadindo um laboratório, porque ficam sabendo através de outro personagem chamado Chefinho, que a gente vai abordar mais na frente, que existia esse laboratório e que existiam coisas valiosas lá dentro. Lá dentro, a gente vê que é um outro lugar completamente diferente do que é a realidade daquelas crianças. Um lugar luxuoso, um lugar mais limpo, um lugar, né, mais iluminado e tudo mais. E lá dentro, enquanto as crianças estão revirando tudo, pegando tudo ali, ao mesmo tempo que muito curiosas, com aquele monte de coisa, bisbilhotando e tal, a Powder, né, que é a mais nova, ela encontra um baú e abre esse baú e encontra diversos cristais azuis brilhantes. E o que é que não seria diferente? Esses cristais chamam a atenção dela, né, brilhantes, bonitos e tudo mais, e ela resolve pegá-los, né? E na hora que o dono do apartamento, digamos assim, ou o morador do apartamento / laboratório chega e percebe que tá trancado e começa tipo, quem é que tá aí, tentar abrir a porta, que eles vão correr. Eles saem correndo, só que a Pau não guardou tão bem os cristais, que acabam caindo, e o atrito faz com que aqueles cristais mágicos, de certa forma, gerem uma explosão. E aí chama muito mais atenção do que deveria ter chamado, e começa uma perseguição pelas crianças na cidade, né? Toda a polícia que estava ali no local começa a correr atrás delas. Nessa parte eu acho bem legal que já é o primeiro momento onde a gente vê que vai ter ali uma fonte de energia, né? Esse item ali que aparece, ele é um item que nesse primeiro ato, ele é muito importante, né? Essa gema, esse cristalzinho brilhante, ele vai ser muito importante. Ele é o objeto que move o nosso plot aqui no começo, né? Eu acho bem interessante, ele vai mover a história até um certo ponto. Depois, o que fazer com eles acaba ficando um pouquinho mais interessante. As crianças fogem, né? E aí, quando elas estão caminhando em direção à casa delas, enfim, elas acabam sendo interceptadas por outras crianças um pouquinho mais velhas. E aí a gente tem aquela cena do conflito, de vai pra cá, vai pra lá, e aí a Powder acaba derrubando o que ela tinha roubado, o que as crianças tinham roubado na água. Porque a Powder fica meio acuada com um conflito que tá tendo ali. Um outro rapaz, né, ameaça ir pra cima da Powder lá, e ela querendo fugir, né, não querendo entrar em conflito, corre com as coisas. Quando ela se vê encurralada mais na frente, como uma resposta meio infantil, assim, do próprio cérebro, né, da criança, resolve, assim, joga no rio, e é isso. E aí ele não vai ter mais motivos pra vir em cima de mim, ele vai embora e, sabe, aquela coisa meio do monstro vai embora. E claro que, tudo isso que aconteceu foi pra ter aquela bolsa cheia de loot, né, cheia daquelas coisas que foram roubadas, e aí a Powder jogou fora no final das contas, né, então foi tudo por nada. E aí o Milo acaba ficando muito chateado e começa a culpar a Powder, dizendo que não era pra ela ter ido, que ela é um fardo e tudo mais. Aqui começa primeiro gatilho em cima da criança, né, de que ela é um fardo, de que ela é um peso, ao mesmo tempo que a própria motivação dela de no futuro tentar se provar, né? Eu não sou isso, eu posso ajudar, eu quero ajudar. E aí, enfim, depois disso eles acabam saindo, indo lá mais pro fundo da cidade, com um elevador, né? E chegam em Zaun, que na época tinha o nome de Subferia. Subferia. Essa parte deles descerem, quando a gente vê a cena da feira, né? E a gente passa por muita coisa doida ali. Acho que ali já é a hora que a gente vê a primeira Yordle, que é aquela Yordle cafetina, a famosa Yordle cafetina. Não lembro, talvez não seja chegado a falar Yordle na série.
tá? Agora eu não lembro mesmo. É. Mas quando você vê em Arcane esses personagens que são pequenininhos, cabeçudinhos e orelhudos, eles são os Yordles, beleza? Se você exatamente. precisar, depois a gente faz um outro vídeo explicando mais certinho o que seriam os Yordles, mas são esses seres aí menorzinhos que estão entre os humanos ali, né? É interessante que, reassistindo a série, eu tive uma percepção que talvez eu tivesse tido na época, mas eu acabei esquecendo, é que o universo da qual Arcane faz parte, que é o universo de Runeterra, de League of Legends, ele tá sintetizado dentro da série. Apesar da série mostrar só esse pedacinho, né, que é Piltover e Zaun, que tá dentro de um universo muito maior, mas esse universo tá sintetizado lá dentro e é mostrado isso de várias formas, como por exemplo com a gema Hextech, que representa de certa forma a magia. A magia tá muito presente em Arcane, em várias referências. Sabe, apesar de ser uma série que fala muito sobre tecnologia, né, aquela coisa meio steampunk, né, e tudo mais, a magia ela é muito referenciada. E aqui quando elas chegam na subferia, que tem toda aquela cena do mercadão e tudo mais, a gente vê raças diferentes, a gente vê várias coisas sendo vendidas, como criaturinhas mágicas e tudo mais. Então isso acaba sintetizando o próprio universo dentro da série, né? Bom, aí belezinha, né? A gente parte para aquela outra cena agora que é fantástica, onde a gente vai ver aí, anos depois, né, como está aquele personagem que foi o nosso personagem protagonista ali na cena da ponte, mas a gente vê aquela negociação do carinha ali todo mirradinho, tentando negociar com aqueles outros dois que claramente poderiam amassar ele, e aí não, falham no acordo ali, não querem fechar o acordo com o cara, querem pagar menos, e aí chega o Vander e a gente vê o quanto aquele cara merece, e ele fala, ó, você nunca ameaça o dono do bar, hein, meu querido. Essa cena é maravilhosa. Essa cena é maravilhosa. São dois contrabandistas, algo do assim, provavelmente nem são de lá, da subferia, eles têm um visual que parecem muito com o visual de pessoas que são de Águas de Sentina, que é uma outra região desse mundo, tá, gente? Depois a gente fala sobre isso, é uma região meio de piratas, que é como se fosse assim. o Caribe, é isso. É, meio de piratas, assim. Mas enfim, estão lá negociando, estão querendo meio que passar a perna ali, e o Vander chega e meio que resolve a parada, né? Ele se impõe ali e fala, olha, vocês vão pagar o que devem pra ele. No momento que tentam ameaçar o Vander mostra, olha, fica de boa que vocês não estão em casa não, aqui é a nossa casa, aqui as regras são as nossas, não tentem contar vantagem pra cima da gente, porque já basta quem tá lá em cima. Então, belezinha? Bota essa penca, claro, do jeito muito elegante que ele é, né? Porque o Vander porradeiro ficou pra trás. Mas o Vander, ele sempre mostra, né, na série, esse papel de paizão da comunidade, né? Ele tá ali pra quem precisar, ele tá lá, chegar, pedir uma ajuda, ele vai tentar ajudar de alguma forma, né? Aí a gente vê o desenrolar aí das crianças, né? A criança chega, o Vander saca logo que as crianças aprontaram alguma coisa. Aí eu gosto, né? Que ele vai conversando, pô, entende que as crianças aprontaram alguma coisa, depois ele pega a Vai de canto, conversa um pouco com ela, tem aquela conversa a respeito de o que seria dela se tivesse acontecido alguma coisa com a Powder, como ela se sentiria. E ele percebe que vai dar merda, né? Ele sabe que se as crianças roubaram alguma coisa de alguém importante vai dar merda, então ele parte pro Benzo, né? Ele leva ali algumas coisinhas que ele tinha na própria casa dele, provavelmente coisas que as crianças já tinham roubado antes, ou que ele tinha, coisas que ele ganhou em troca, enfim. E ele parte pro Benzo, que é um outro líder dessa comunidade, né? Exatamente, o Benzo, ele é como se fosse ele, digamos que o Vander, ele é meio que um marechal, vai, usar termos militares aqui, ele é um marechal. O Benzo, ele é meio que um general, meio que um general ali. Então, o Benzo, ele tem ali aquela venda, né, que ele vende vários artefatos, itens, enfim, coisas. É a mini feira do troca, né, digamos assim. E o Vander leva essas coisas pra lá, junto com o Clegor, que tá levando, né, ajudando ele a carregar as coisas. E lá a gente é apresentado ao chefinho, né, que é esse personagem que fala pras crianças que tinha esse lugar, que tinha vários itens que poderiam ser roubados e tudo mais. Por quê? Porque anteriormente, o dono daquele laboratório tinha ido até o chefinho e até o Benzo pra comprar, tentar arrumar algumas coisas, e aí tem essa conversa e ele descobre que existia esse lugar pra ser roubado e informa pras crianças. E o Echo, ele persegue a pessoa, ele vai até lá, ele vai no... Ele mesmo fala que ele seguiu a pessoa e viu onde era o laboratório. Isso vai ser bem importante pro meu vídeo especial da teoria, onde eu digo que o Echo talvez já tenha o Revozi. Mas aí, mais pra frente, depois vocês vão ver isso aí. E aí, quando tá rolando toda essa conversa lá no Benzo, do Vander com o Benzo, eu acho que é agora, né, que chega a Grayson, a capitã ali, eu acho, da polícia de Piltover, né, dos policiais, dos guardas, junto com o Marcos, né, que é um subordinado dela, mas um subordinado muito cheio de vontade. Ele é aquele policial recém-contratado que acha que vai mudar o mundo na base da opressão. E aí, o que rola? A Grayson provavelmente ficou sabendo, a notícia se espalhou, e ela, conhecendo o líder da comunidade, pensa, bom, quem é melhor pra me informar quem roubou as coisas do laboratório?
de uma pessoa relacionada a uma família importante da cidade do que o líder da subferia. Vou até lá. Ela vai até lá e tem uma conversa com o Vander. O Vander paga de louco. Como assim? O que é que tá acontecendo? Tal, aquela coisa toda. Aí o Marcos, nessa hora, tenta assim, pô, olha, não sei o que, você aí, diga logo o que é que aconteceu, só que de um jeito muito mais agressivo. E o Vander lá, tipo, cara, quem é esse cara, tá ligado? Sabe, essa coisa meio assim. Mas não se chega a nenhum consenso, né? O Vander continua omitindo, né, pra proteger as crianças, claro. E a Grayson fala, ó, uma hora alguém vai ter que dar um nome porque eu preciso levar alguém pro conselho condenar. Senão algo pior pode se desenrolar. E aí ela entrega aquele tubinho, né, de informações pra ceder informação ali pro Vander, pra caso ele mude de ideia, né? E aí a gente tem o fim aí. Porque a gente não comentou aqui, mas em algum momento aqui antes, teve uma parte que foi bastante... Depois de terem fugido, decidido chegar em casa, tem a cena que a Jinx se esconde e escuta o Milo e a Vi conversando sobre a Jinx não ser capaz, não tá pronta pra fazer as missões, né? Isso vai ser muito importante pro nosso plot, inclusive, né? Como o Snuckle já comentou antes, isso de a Powder não se sentir forte, preparada, e ela sente essa pressão das crianças mais velhas ali, e ela quer muito ajudar, ela quer muito ser capaz, né? E a gente tem uma cena ali bem bonitinha da Jinx e a Powder aqui, né? E a Vi se reconciliando no telhado. E ela fala sobre como as crianças que são grandes hoje já foram pequenas e também não deram conta das suas missões. Fala de um momento ali onde o Milo passou vergonha, do coelhinho que ela perdeu no fio ali, né? E no final de tudo isso, né, elas entendem ali, a vai consola a Jinx, olha, uma hora você vai estar pronta feito a gente e tudo mais, tá tudo bem e tal. Estão reconciliadas, a Jinx, tá bom então. Olha, eu peguei isso aqui lá no laboratório, mostra as gemas azuis pra Vi, né, de Rexita, e aí, vamos mostrar, pô, vai dar uma dor no coração, porque nessa hora a Powder fala, vamos mostrar pro Vander, vamos falar pro Vander que a gente pegou isso. Aí a Vi fala, não, guarda, sabe? Como, no final das contas, os acontecimentos, por mais que tenham sido gerados por causa da Powder, não foi só a Powder, foi uma consequência de decisões erradas de todo mundo que aí culmina no que vai acontecer, tá ligado? Essa minha terceira assistida, eu vi muito esses momentos onde a Vi poderia ter mudado a história que a gente assistiu. Mas eu sinto que ela tava numa proteção que levou ela a tomar escolhas que não foram as melhores possíveis, né? Às vezes, se ela tivesse mostrado pro Vander, ele poderia ter pego isso, ter entregado isso pra Grayson, e talvez isso tivesse acabado com o conflito. Talvez a Grayson tivesse, show, os Kiraman, as pessoas do laboratório, têm o que elas mais queriam de volta, e talvez a perseguição diminua por isso, dê pra gente passar um pano e esquecer a história. Mas sem encontrar esses itens, não vai parar essa história. Por isso que esses itens movem o começo aqui da história, né? E provavelmente com a Powder mostrando os cristais pro Vander, o Vander ia dizer, me dá isso, ia tirar isso da mão da Powder. Justo. Também não ia estar lá pra ela mexer com isso no futuro, né? Exatamente. Nossa última cena é conhecendo uma outra pessoa, uma pessoa com um olho bem característico, Silco, né? Aparece e tá conversando ali num lugar macabro. A gente já vê que esse é um cara bem estiloso, bem malandrão ali. E ele tá conversando com um cientista, clássico cientista maluco. E aparece ali o rapazinho que a gente viu anteriormente brigando com as crianças. E esse rapazinho conta ali o que aconteceu. O rapazinho vai embora, eles fazem o testezinho ali com um ratinho. Então a gente vê que esse cientista e esse vilão aqui, acho que talvez fique na cara já que vai ser um vilão, estão mexendo com coisa ali pra fazer alguma coisa bem problemática. Exatamente. Porque o que quer que seja que tenha acontecido ali no terráriozinho ali do ratinho, deu bosta pro gato. Exatamente. É interessante que é aquilo que eu falei, como Runeterra tá sintetizada em Arcane, como esse universo que é tão maior do que o que é mostrado na série, tá presente ali. Por quê? Porque o que é essa substância rosa? Que eles chamam de cintila, né? Que os personagens ali estão experimentando no gato e no rato. É uma substância que está sendo tirada de animais que estão numa região submersa. E isso acaba fazendo referência a uma coisa, pessoal, para quem não conhece, chamada de vazio, que é esse lugar onde existem essas criaturas que são parte de todo um mundo à parte de seres corrompidos e que destroem e tudo mais, sabe? Então, esse líquido extraído dessa criatura, que provavelmente tem algum tipo de contato com esse vazio, acaba corrompendo as outras pessoas que injetam nas suas veias ou que acabam ingerindo. Então, é interessante, como eu já falei, ver como o universo tá sintetizado na série, sabe? E eles vão pegar esse fluido de monstro aí,
Pensei agora em você que tá jogando Power World, fica com essa piada aí. Mas eles pegam esse fluido de monstro e estão produzindo alguma coisa que possam fazer como se... Vai chegar nisso, mas mais ou menos um soro do super soldado, né? Ele é meio que um soro do super soldado que dá muito errado. Tá ligado? Isso. Eles tentam criar um... Dá errado de propósito, eles estão nem aí se tá dando errado, mas assim, em vez de criar um Capitão América, cria um soldado invernal muito pior, tá ligado? E agora, no nosso outro ponto de vista, né? A gente entra no episódio 2 e nesse episódio 2 a gente começa com o ponto de vista do roubado, né? A gente vê ali o doutor do laboratório chegando, encontrando a porta trancada, né? Se desespera, tenta abrir ali, quando acontece uma explosão, que é a explosão que a gente viu no episódio anterior sendo causada pela Powder, pela criancinha. E aí, essa explosão joga ele no chão, faz ele ter um flashback bem interessante ali de quando ele era criança. E a gente conhece o Jace aqui, né? Exatamente, o Jace que tá acompanhado da Caitlyn, né? Criancinha que tá carregando as coisas, parece gostar muito dele e tudo mais. E aí acontece tudo isso e explode tudo e ele acorda... Onde é que ele acorda exatamente já? Não tô lembrado. Ele desmaia, ele toma a explosão, bate no fundo do corredor... Aí ele desmaia e vai ter o flashback na cabeça Exatamente. dele. Quando ele desmaia, ele vai ter o flashback, que é basicamente talvez um momento de sonho dele, né? Quando tá apagado. Dele no meio de um lugar gelado, só tem neve, perdido, junto com a mãe, sem direção. Tô perdido no meio da neve, não sei pra onde vou, vou morrer aqui, basicamente. E aí do nada aparece um mago, né? Com seu cajado. Um mago especificamente rúnico, né, cheio de runas, e ele usa símbolos rúnicos para conjurar magias. Né, alguns especulam que esse seja o personagem já conhecido pela comunidade do League of Legends chamado Ryze, mas isso fica pra outra hora. Ele é um mago rúnico também. E aí esse mago rúnico usa uma magia de teleporte. Ele teleporta basicamente os dois que estavam ali perdidos pra casa, eu acho. Acho que dá pra entender que é pra casa. Tem toda uma animação do globo, assim, do planeta girando e tal. Então tem toda essa cena. E aí eu volto a dizer, o universo sintetizado na série. Dentro do escopo pequeno que é Piltoverzão, representa uma migalha dentro do universo gigante, a gente tem essas referências. Bem massa mesmo, né? E aqui a gente começa a ver a ligação desse personagem com magia. E nesse episódio a gente vai olhar bastante para esse laboratório para entender mais o que era aquela pedra, né? A gente viu essa pedrinha no primeiro episódio e a gente viu ela movendo o plot. Encontrar ela foi a primeira parte do plot, fugir com ela foi a segunda parte. Aí a gente acha que perdeu ela, mas no final se revela que ela tá ainda com a Powder. E aí a gente tem aquele sopro de entrega de volta? Não, mantém. E agora a gente vai entender então o que é esse item, né? Por que tá sendo tão importante essa narrativa desse primeiro ato? Bom, depois disso, a gente parte pra ver a Grayson, o Victor, visitando o laboratório do Jace, né? Então, tem ali a parte dele ter o apagão, depois vem a abertura. Na volta, a gente já vê o estrago que foi feito no laboratório e a polícia tá lá para revistar. E também tem o assistente do conselheiro Heimerdinger aqui, o Victor, mais um personagem bastante importante que a gente conhece aqui. Exatamente, o Victor representando ali o próprio Heimerdinger e o conselho, né, para entender o que estava acontecendo, e a Grayson como policial que a gente já conhece, indo lá para também fazer uma perícia e levar o Jace, né, que querendo ou não é um dos possíveis causadores daquilo tudo. O que é que ele estava mexendo ali que acabou explodindo tudo, né? E aí o Jace é levado em cárcere, né, pela Grayson, e quando ele tá preso ele conhece o tal do Heimerdinger, né, que o Victor é subordinado. E o Heimerdinger, assim como o King falou no início do vídeo, é um Yordle, que é a criaturinha pequena, cabeçudinha, com orelhão, né? Só que ele não é um Yordle qualquer, ele é um cientista muito renomado e chefe do conselho de Piltover. Ele vai até lá, na prisão onde Jace tá, pra trocar uma ideia com ele, perguntar o que aconteceu e tudo mais, e aconselhar ele esse papo, porque o Jace, como parte da academia, acaba respondendo ao Heimerdinger, né, que é o líder da academia. E aí o Jace conta que descobriu uma forma de utilizar magia através da tecnologia, que é uma grande descoberta, e aí o Heimerdinger nem deixa ele continuar muito, tipo, é meio que assim, para, magia não. O Heimerdinger ele não curte muito magia, porque, segundo ele, magia pode gerar vários problemas, magia pode causar destruição, principalmente na mão de quem tem mais intenções ou não sabe utilizá-la, e ele mesmo já presenciou a magia sendo mal usada em guerras do passado, que ele fala das guerras arcanas, tem até um flashback disso, e ele fala, não, tá de boa, amanhã você vai ser julgado no conselho, você chega lá,
pede desculpa, diz que foi sem querer, foi mal, galera, e tá tudo certo. E para de mexer com isso. Depois a gente desce, né? A gente volta pros personagens que a gente já conhece, a gente tá lá no cafofo das crianças, né? O Vander pediu para que as crianças ficassem na encolha até que ele resolvesse o BO todo. Então elas estão escondidinhas ali num lugar que elas já tinham feito ali para brincar, estão ali. Tem a cena muito boa, que essa é uma cena que ela é bem legal, que ela vai marcar as habilidades físicas de cada personagem. Então a gente vê que a Vai é uma pugilista sensacional, que ela boxeia muito bem. E por outro lado a gente vê que a Jinx tem uma coisa em que ela é boa, né? Além de construir as coisinhas doidas dela, ela é boa de mira. A gente vê ali que o Milo tenta brincar ali de acertar as coisas, a Jinx vai lá, ó, dá licença, deixa a mãe mostrar pra você como é que faz, e atira muito bem. E aí tem essa coisa aqui das crianças aqui e tal, mas logo do lado de fora mostra a batida dos defensores, né? Então os policiais de Piltover, os policiais da cidade alta estão aqui na cidade baixa ainda tentando resolver o que tinha acontecido, tentando reaver os itens e prender as tão famosas crianças criminosas, né? Exato, e sempre mostrando aquele lado mais opressivo, deles chegarem, baterem, jogarem na parede, onde é que tá, sabe? E por outro lado, a galera respondendo da forma agressiva também, porque não aguenta mais a opressão, então cospe no pé do soldado, aquela coisa toda. E aí o soldado joga o cara na vidraça, a vidraça quebra, as crianças estão lá dentro, estamos procurando crianças aqui, do nada, quem são vocês? Vamos investigar. Quando as crianças percebem que os cristais, no caso a Vai percebe que tem cristal com a Jinx, que a Jinx leva os cristais pra tudo que é lugar, né? Ela percebe, a gente tem que correr daqui. E aí vai quando eles começam a fugir, começa toda uma perseguição lá na subferia, mas eles conseguem fugir através de uma escadaria lá e tudo mais. Eu gosto bastante dessa parte aqui, né? Eu acho interessante esse subterfúgio do ambiente. Não é o ambiente dos caras, então mesmo as crianças estão muito mais preparadas para se locomover e se esconder aqui do que eles. Aí, eu gosto que agora nesse segundo episódio a série começa a fazer bastante essa parte de joga a gente pra cima, joga a gente pra baixo, né? E a gente parte lá com a Mel. A Mel ali, a gente já vê que ela é uma burocrata, a gente vê que ela é uma pessoa da alta classe. Na sala dela tem ali uma outra moça e tem também a assistente dela, tem um carinha ali. Vê que ela tá tratando das relações entre as famílias, sobre negócios, e logo a gente parte pro conselho também, né? Exatamente, a Mel tá se preparando justamente, né, pra ir até o conselho, porque vai rolar o julgamento do Jace, e a gente percebe, como quem falou, que ela é uma política de mão cheia, né, sendo bem sucinto aqui. E aí vai rolar o conselho, intercalando com as cenas do julgamento do conselho, a gente vai ter uma espécie de conselho também na subferia, que eles também têm a própria organização deles lá. Então, enquanto no lado alto, em Piltover, a gente tá tendo aquela coisa elegante do conselho, vários conselheiros pra julgar o Jace, lá na subferia, na última gota, no Last Drop, a gente tem o Vander com várias outras pessoas importantes ali de Zaun, da subferia, tendo uma discussão de como eles vão agir dali pra frente, que os policiais estão oprimindo mais do que o comum por causa dos assaltos que ocorreram e tudo mais, e todo mundo meio que todo mundo não, mas a Sevika especificamente, né, e o grupo dela querendo que o Vander seja mais imponente nas decisões, que ele resolva ir pro conflito mesmo e tudo mais, e o Vander, por tudo que aconteceu até agora, ele decide não fazer isso. Muito pelo passado, né, do prólogo que a gente vê, da decisão dele realmente de abandonar as manoplas e o conflito, como pelo pós, né, por temer pela vida das garotas e de todo mundo, porque ele se preocupa com todo mundo da subferia, né? Aqui, eu acho que essa cena da parte de baixo, ela apresenta pra gente um dilema muito conhecido, tá? Mas que nunca deixa de ser relevante. Então, eu vou trazer duas referências aqui. Longe de mim querer banalizar essa comparação, mas a gente já começa a ver como a série vai ter um tom de Malcolm X contra Martin Luther King aqui. Como vai ser a resposta do oprimido frente à violência do opressor? Então o Vander, ele quer continuar negociando, ele quer continuar fazendo concessões para receber concessões. Já a Sevika, ela mostra que tem um anseio das pessoas pelo combate direto, tá ligado? Então, fazer concessões o tempo inteiro não é pra todo mundo ali, né? Então tem gente que não tá mais disposta a fazer concessão pra polícia de cima e quer encarar os caras. Então a gente vê que começa talvez uma fragmentação do poder do nosso querido Vander enquanto liderança
nessa cena aí, né? Exatamente. Enquanto lá em cima, a gente vê toda a pompa, né? Aquela sala bonita, com aquela mesa em forma de engrenagem, e começa a discussão sobre a expulsão da academia, talvez a expulsão da cidade em si, né? Do Jace. Exatamente. O Jace, ele tava meio que decidido a fazer como o Heimerdinger tinha planejado. Vai lá, pede desculpa, foi um erro, baixa a cabeça e aceita as punições mais leves que você pode ter. Mas aí o julgamento do conselho começa a tocar no ego dele, né? Porque o Jace começa a ser colocado num papel de jovem bobão, que tá mexendo com coisa que não sabe. Olha só como esse inconsequente aqui, cheio de ideias, acabou fazendo uma besteira e tudo mais. E lá no fundo ele sabia que ele tinha uma ideia revolucionária. E ele tem um ego muito, muito inflado. E ele não vai deixar passar, porque tá todo mundo vendo aquilo. Tem uma plateia assistindo aquilo. E aí ele não se aguenta e ele fala: não, minha gente, eu descobri uma forma de utilizar magia através da tecnologia. E aí é que ele rompe os limites que ele não poderia romper, né? E aí quando ele fala isso, ele tem que se explicar. Se explica tudo mais, porque ele fez isso, como ele fez isso, e de como ele chegou até esse ponto. A gente sabe que Piltover, ela não chega a ser anti-magia, mas ela tem muito receio da utilização de magia, porque vários conselheiros têm seus pensamentos em relação a isso, né? Tem um que teve toda a sua raça extinta por causa de magia. O Heimerdinger também tem seus traumas. Então, a galera não enxerga com bons olhos isso. Então, aí, o Jace começa a mudar de patamar em relação ao réu que ele era, né? Deixa de ser um jovem inconsequente pra virar um cara que tava mexendo com coisas meio proibidas. E aí, Piltover meio que tá decidindo exilar ele, né? Vamos expulsar você tá fora da academia, você vai embora de Piltover e tudo mais. E meio que ia rolar isso, só que a mãe do Jace resolve interceder por ele, né? Perdoe meu filho, ele errou, mas ele não merece isso, ele só é um rapaz cheio de sonhos, aquela coisa toda. Eu prometo que não vai se repetir, ele vai voltar pra casa, ele não vai mais pra academia e nunca mais isso vai se repetir. O Heimerdinger, como último ato de benevolência, ele resolve interceder e falar: tá certo, então vamos tentar dar essa segunda chance. Você tá expulso da academia, você não vai ser mais bancado por ninguém, volte pra sua casa, volte pra sua família e não cause mais problemas pra Piltover. E eu acho interessante mostrar aqui, né? Pra gente que acompanha a lore, a gente sabe que tem um evento cataclísmico que aconteceu pra esse universo, que foi basicamente uma guerra nuclear mágica, vamos chamar assim. E aí essa guerra nuclear mágica fez com que vários povos ficassem traumatizados com o uso de magia, né? Então, nesse momento, a gente tá vendo uma sociedade que é pós esse evento, traumático com o uso de magia, e a gente tem essa sociedade onde magia é meio que tabu. É sabido que ela existe, mas também não é pra você ficar usando em qualquer lugar, não é pra ficar usando se você tem acesso e tal, ela é um tabu. Existem até outras sociedades dentro desse universo onde magia é proibida e é oprimida com força policial também, mas a gente imagina que esse outro lugar vai ser abordado mais pra frente, beleza? Bom, o Jace foi quase exilado, né? E aí a gente tem mais uma cena lá embaixo e a gente começa a ver as tramas. Aqui, se a gente sai um pouco do objeto, que era o que tava movendo a série, a gente começa a ter o lado político movendo a série. Então a gente teve a discussão política de Piltover, a discussão política no núcleo do Vander, e agora a gente tem uma discussão política com o Silco, porque a gente vê o Marcos indo lá conversar com o Silco num cafofo, e o Silco chamou ele, né? Exatamente, o Silco, ele também tem planos em relação à subferia, planos diferentes do Vander, e ele resolve mexer os pauzinhos ali, chamando o Marcos para uma conversa, para ver se ele consegue manipular a situação para que o Vander consiga agir de forma mais agressiva, né, causando um conflito civil novamente, como ocorreu no passado. E o Marcos aparentemente resolve aderir à ideia e fazer um acordo com o Silco. Fica meio obscuro qual era exatamente o acordo, como isso se daria, né? Mas ele fala: você está procurando as crianças, eu sei mais ou menos onde essas crianças estão, vocês estão sendo feitos de bobos e eu posso ajudar. É mais ou menos isso, né? É isso aí, fica no ar, né? O que vai acontecer é bem aquela cena pra gente instigar, ver que os policiais de Piltover, né, talvez não sejam uma coisa mais, além de já serem meio violentos pelo que a gente acompanhou. A gente vai pra uma cena mais intimista, né? Onde a gente vê o Jace discutindo com a mãe dele. A mãe dele tá pensando apenas em, tipo, manter o filho, não perder ele, pra que ele fique bem e tal. Só que o Jace tá muito resoluto, cara. Ele tem certeza de que ele tava fazendo o melhor ali, que ia dar certo.
a gente vê que uma pedrinha que foi guardada lá daquela cena que a gente viu no flashback, ele manteve a pedrinha rúnica, que a gente não sabe se ela tem propriedades mágicas Foi também. entregue a ele pelo próprio mago, né, que salvou ele. É, foi entregue pelo próprio mago, tá numa pulseira, né, que ele mantém até hoje. Ele tá ainda ligado àquilo. Aquilo que ele viu construiu o caráter dele e a visão que ele tem de futuro. É uma visão bonita. O Jace vai fazer merda ainda, mas ele tem uma visão bonita, ele quer fazer com que a magia seja usada pra melhorar a vida das pessoas, né? Tem um pouco disso, né, do sonho dele, mas eu vejo um pouco de ego também, né? Tem. Porque quando ele é punido pela academia, ele de certa forma salvo, né, pela mãe, porque ele ia ser exilado, sabe-se lá o que podia acontecer com ele. Ele confronta a mãe dizendo que se é pra viver dessa forma, interpretando o que ele fala, meio medíocre, vocês estão vivendo aqui, eu prefiro não viver. Ele quer ser um agente transformador do mundo, né? Ele tem essa vontade, esse ego, né? E aí, a gente vê uma outra coisa, né? A gente vê que aquele rapazinho que tinha apanhado lá das crianças e tal, tá lá com o Silco, mas o Silco dá um discurso muito foda. Que aqui ele dá o discurso sobre, não é o mais forte, mas é o mais desesperado, adaptado, é aquele que tá disposto a fazer tudo pra sobreviver e continuar. O poder não é só sobre aqueles que o possuem, sobre força e tudo mais. O poder é sobre aqueles que estão dispostos a fazer tudo pra tê-lo, sabe? E aí, enquanto isso, ele tá segurando aquele líquido rosa, né, que a gente discutiu tanto no outro episódio. Tava sendo preparado, de onde vem, entrega ali pro ratinho. E aí tá na hora de ter uma cobaia humana, né? Que vai ser aquele garotinho ali. Exatamente, ele tá ali, né, manipulando aquela criança. Criança não, um pré-adolescente, mas manipulando ele pra que ele seja uma cobaia, né, onde eles possam utilizar aquele líquidozinho. E eles já fazem ali na hora, né, a utilização do líquido. Dão pra ele tomar, ele toma e no momento a gente já vê as veias dele incandescendo, o roxo tomando conta, os músculos inflando. E ele virando aquele super ser forte e poderoso. Bom, aí depois disso a gente já parte então pro Jace fazendo um último apelo, né? Ali no portão dos Kiraman, tá chovendo. Aquela cena de personagem entregue, né? Ele vai até o portão dos Kiraman. Por um acaso a Caitlyn tá lá, eles estão conversando. Como eles são amigos, ele pede a Caitlyn pra interceder por ele, com os pais e tudo mais. Mas naquele momento a mãe aparece e chama ele, não dá trela pro Jace, corta ele no meio da tentativa de argumentar, manda ele embora. E aí a última esperança dele pra conseguir ter uma chance novamente, né, é jogada fora. E aí a gente vê que o Marcus pegou a ideia errada, qualquer que seja ali que o Silco tenha passado pra ele, e foi parar lá no Last Drop. Então o que a gente entende é que possivelmente, né, o que o Silco deu pro Marcus nessa conversa esse é o lugar que você deveria procurar as crianças. E aí ele vai lá no Last Drop, ele chega, a gente vê que ele é um cara arrogantão, né, meio brusco assim, e o Vander tá lá calminho, não sei o que. Mas vai um outro policial ali, vai vasculhar os fundos do Last Drop, né, aqui do bar, e deixa a gente naquela cena apreensiva se as crianças se escondem ou não. E esse plano daria certo se o Vander já não tivesse preparado para esse tipo de situação. Porque o Marco chega de surpresa com dois policiais, e o pessoal já sai entrando para investigar tudo. Só que ele tem um botão que ele aperta debaixo do balcão, é um macaquinho. joga um macaquinho daqueles da Powder e avisa que tem alguma coisa acontecendo e isso dá tempo das crianças se esconderem. Então se não fosse isso, as crianças teriam sido descobertas, né? Então dá tempo delas se esconderem, o policial chega, investiga tudo, não encontra nada, volta e o Marcos estava tão confiante que ele ia pegar as crianças naquela hora, que quando ele vê que não tinha ninguém, né, que provavelmente dá uma volta nele de novo, aí ele deixa a fúria dele vir à tona e aí ele esculacha o Vander, né, esculacha todo mundo que tá ali, dizendo vocês não prestam, vocês, né, são a escória, aquela coisa, e vai embora. E depois disso a gente tem a conversa lá na ponte, né? É bem interessante essa escolha de lugar. A gente vê que talvez seja na base da ponte e tal. E aqui é uma conversa muito boa, né? Acho que talvez seja uma das melhores conversas da série, onde o Vander tá falando pra Vai o quanto vale lutar. Vale perder quem você ama pela luta? Exatamente. Esse aí talvez seja o momento mais, sei lá, Mufasa e Simba, mais Gandalf e Frodo, Luke Skywalker e Yoda, ou é um momento mestre e pupilo, né? Então a Vai tá lá, indignada com a situação da subferia, com a opressão. E a Vai é jovem, né? Aquela adolescente, tá cheia do gás, vamos lá, a gente consegue mudar, vamos mudar o mundo. E o Vander é o cara com a cicatriz falando, olha, o preço que você tá querendo pagar não é um preço que você paga sozinha, entendeu? As suas decisões
vão respaldar e vão atingir várias pessoas, entendeu? Então, a sua ânsia por justiça ou vingança, a sua ânsia por conflito, pra chegar lá na cara do Tolver e sair batendo em todo mundo, indignada, não é algo que vai atingir só você. Isso aí vai atingir todo mundo, é uma decisão que você toma, assim como eu tomei no passado, e atingiu vocês duas, por exemplo. Vocês perderam seus pais. Então, eu sei o sentimento de revolta, de raiva que você sente, mas você tá disposta a não só você pagar, mas fazer os outros pagarem também? Você tá disposta a ver a Powder sofrendo, ou talvez perder a Powder, perder o Milo, o Cleggo e todo mundo aqui, sabe? E aí nesse momento a Vi, ela cai em si, tem um momento de reflexão e percebe realmente que não é tão simples como a cabeça jovem e cheia de energia dela faz parecer. Aí depois dessa cena aqui da ponte, dessa conversa muito boa aqui, a gente vai direto pra uma outra cena muito, muito forte. A gente vai pro novo parapeito, né, que foi aberto ali no laboratório do Jace, e a gente vê ele pensando. Eu gosto que tem um take que é ele da parte de trás, né, como se estivesse na porta do laboratório ou do laboratório olhando pra fora, e a gente vê que a pulseira dele com a gema tá em cima de uma mesa. Então foi a última coisa da qual ele abriu mão e ele tá andando em direção ao buraco ali, né? Que forte isso aqui na série, né? Ele ia tirar a própria vida, né? Ele tava disposto a isso. Ele não falou só da boca pra fora no momento de raiva pra mãe. Ele realmente, se fosse pra não viver o que ele queria viver, ele preferia não viver. E ele ia fazer isso, e no momento ali que ele já tava começando a inclinar, o Victor aparece, ele toma um susto, e aí o Victor indiretamente acaba salvando o Jace, né? E eles têm uma conversa ali toda sobre as invenções dele, como o Victor, né, despertou um interesse por aquilo, né? Porque apesar da personalidade do Victor ser diferente, ele também tem essa ânsia por criar algo, inventar algo, e ele percebeu naquela criação do Jace um potencial muito grande, né? A gente ainda não sabe qual é a motivação do Victor, desse personagem que a gente conheceu agora. Ele tem uma motivação pessoal pro que ele vai fazer, né? Enquanto a gente vê que a motivação do nosso querido Jace tem, sim, esse lado altruísta de querer fazer uma mudança no mundo, ajudar com que as pessoas tenham uma maior qualidade de vida, acesso a mais coisas. Tem essa parte do ego. E a motivação do Victor a gente não entende ainda, não conhece ainda, mas ele tá disposto, tem essa discussão de se indaga ele, você tá disposto a abrir mão de tudo por isso? E o Victor quer, tá ligado? Bem interessante, então a gente tem a formação aí de um novo duo científico, né? E aí a gente tem a nossa próxima cena, é mais um take musical ali, a gente vê a Vi reflexiva, a gente vê o Silco tentando animar a Jinx, enquanto a gente começa a ver os defensores marchando mais uma vez pelas vielas da subferia. Exatamente. Depois da conversa com o Vander, a Vi cai em si e ela resolve ser mais altruísta nas decisões dela, né? Ela resolve se entregar. A gente foi lá, deu merda, a galera quer alguém pra culpar, pra condenar, pra que o equilíbrio de certa forma volte, a paz entre as duas regiões voltem. Então eu vou me entregar. Ela decide se entregar, fazer esse tipo de decisão. E o que é engraçado, né? Ela decide se entregar, isso meio que não vai acabar acontecendo, mas no final das contas, quem acaba sendo levada presa é ela, né? Mas enfim, depois a gente fala disso. Bom, vamos lá. Aí a gente tem uma pequena ceninha, né? Antes ali da marcha, a gente tem uma cena da Grayson dando um esporro no Marcus, né? Quando chega o tubinho que ela tinha dado pro Vander entrar em contato. Então a gente sabe que as coisas se moveram, né? Exatamente. E aí, pessoal, nesse momento dessa marcha que a gente vê que começa ali, então a gente sente que vai acontecer alguma coisa, vai pra um clímax desse episódio, a gente tem a ceninha ali que a gente começa a ver os defensores marcham, a Jinx, ou a Powder, tá sentadinha de cabisbaixa aqui no balcão do Last Drop e fica intercalando com cenas da Vi introspectiva ali de cabeça baixa. Nessa mesa tem um coelhinho. Lembra que a gente falou lá atrás que tinha aquele momento das falhas de cada um, das crianças mais jovens? Tem esse momento onde a Vi conta o dela, que a falha dela, que marcou ela, que ela não conseguiu refazer ou desfazer, foi ter perdido um coelhinho que ela gostava muito, que ficou preso num fio. E ela nunca conseguiu ir lá e resgatar esse coelhinho. E nesse momento onde o Vander tá tentando alegrar a Powder, alegrar ali uma das filhas dele, ele faz ali uma bebidinha pra ela, vê que ela tá cabisbaixa, olha pro lado e vê o coelho. Quando ele vê o coelhinho, ele pega, nossa, e bom, tem um estalo, né? Ele tem uma reação de ver que talvez aquela conversa que ele teve com ela antes, com a Vi,
tenha feito a Vi mudar a cabeça dela e tentar resolver as coisas de uma forma diferente. E quando ele pega o coelho, ele percebe, ela vai fazer alguma coisa, porque isso aqui provavelmente é um último presente que ela tá dando pra Powder. É disso que a gente tira então o entendimento de que quem avisou a Grayson não foi o Vander. Provavelmente quem tá se entregando é a Vi. Exatamente. E daqui o episódio ele finaliza, né? E o episódio é uma ótima punchline, né? Como tu gosta de falar. Ele cria atenção, né? O primeiro é introdutório, esse aqui cria uma atenção imensa pra tudo acabar ali desaguando no terceiro episódio. Bom, esse terceiro episódio, ele já começa nos mostrando algo bem importante, que é o passado do Silco. Se no prólogo a gente vê o passado do Vander lá na ponte, agora a gente vai conhecer o Silco nesse momento, né? E a gente vê que ali foi uma experiência de quase morte pra ele. A gente vê ele se afogando e afundando ali no rio, né? E depois entra a abertura. Exatamente. Isso serve para dar um contexto histórico também, né? Porque o que é que acontece? No passado existia uma liderança dupla. O Vander não era o único líder. Existia uma liderança compartilhada entre ele e o Silco. Eles eram parceiros. E aí o que é que acontece? Aquela rebelião provavelmente foi por uma decisão dos dois. E quando o Vander resolve desistir da rebelião, o Silco provavelmente queria manter. Porque ele tem essa cabeça mais belicista mesmo. Ele quer ir mais pro conflito do que o Vander. E aí provavelmente eles entraram em discordância. E o ápice dessa discordância é um conflito direto entre os dois, que acaba sendo bom pro Vander, porque o Vander é só muito fisicamente mais forte do que, né, o Silco, e aí tem toda uma briga no rio entre os dois, e o Vander afoga o Silco, que ia morrer mesmo, mas aí num momento ali ele pega a faca e consegue se salvar, mas ele quase foi de base mesmo. Bom, e aí depois a gente vê, depois da abertura, a gente vê a continuação direta do final do outro episódio, a gente vê que a Vi tá num outro lugar aqui, e quando ela acha que quem vai chegar e vai abrir a porta são os defensores, quem chega na verdade é o Silco, e é o Vander, e o Vander chega com muita pressa, falando, a gente tem pouco tempo, vamos resolver as coisas, e ele só quer dizer pra Vi que ele tem muito orgulho dela, que ele ama muito ela, e ela tá desesperada, fala, não, essa é a única forma de proteger os outros. Então, ela resolveu que valia mais a pena, então, ela se entregar pra manter os outros, né? E aí o Vander pega ela, coloca ela pra baixo, esconde ela antes que os policiais cheguem, mas vai dar uma grande merda quando os policiais chegam, hein? Porque o Vander, na verdade, ele engana a Vi, né? Ele fala, vamos ali embaixo conversar uma coisa, quero conversar contigo. Quando ela vai primeiro, ele fecha o portão, prende ela lá, e ela começa a bater, me solta. E aí ela entende, né, que o Vander vai se entregar no lugar dela e tudo mais, pro início do desespero dela, né, que ela não quer que o Vander se entregue. Mas as coisas só vão piorar, porque na hora que ele é algemado, ou seja, algemar o Vander é deixar ele inapto, né, porque ele usa muitos punhos. Então algema ele, vão levar ele, quem aparece? Aparece o Silco, só que ele não tá sozinho, ele tá com o jovem rapaz que tomou Scintilla completamente transformado. E ele ataca. Mata a Grayson, mata o Benzo, mata todo mundo. Ela vai ver isso meio que por tabela, sempre que a janela tá ali. Ela escuta, vê sangue jorrando e tudo mais, né? Pingando na janela. Ela acha que o Vander vai nessa também, inclusive. Acha que ele morreu ali junto. Mas, na verdade, o Vander é nocauteado e levado pelo Silco. E aí o Silco aparece, inclusive só sobra o Marcos ali, né? Da galera da polícia. E aí o Marcos fala, cara, não era esse o combinado, né? E o Silco pega um pacote ali de moedas de ouro qualquer, joga no peito dele e fala, quebrado o acordo, sinto muito também. O acordo mudou. Também. O acordo mudou. E aí a gente vê que eles levam o nosso querido Vander, né? E aqui eu começo a ver algumas coisas que são bem interessantes, né? De tudo que a gente falou, talvez esse seja o primeiro começo do Fantástico dentro da narrativa, né? Porque até agora a gente tinha visto o Fantástico no flashback, né? Com aquele mago capaz de teleportar. Fui bem do interior agora de São Paulo. Teleportar os caras. E aí, depois a gente teve a pedra causando uma explosão e depois a gente não tinha mais tanto. Tem mas agora do Heimerdinger, né? Lembrando, tem aquele flashback de algum ser acima de todos daquela guerra, né? Então, tem essas referências. E agora a gente foi mostrado pra gente qual é a capacidade do outro elemento importante aqui pra série, que é a Scintilla, né? Então a gente finalmente viu a Scintilla em ação. E assim, o Vander, beleza que ele tem mais idade, mas foi construído pra gente que ele era um bom guerreiro. Mas aqui, a pessoa com Scintilla demoliu as outras, tá ligado? Não teve o que se fazer, não. Exatamente. E é engraçado, voltando àquilo que eu falei, como o arcano, ele tá presente na série, por mais que pro Toverizal não tenham tanto essa temática como foco, né, a magia. O arcano tá lá, nas referências que tu falou, agora na Scintilla,
que faz referência ao vazio que eu já falei antes e tudo mais, então tá lá presente, né? Acho que por isso que Arcane é um nome tão bom, porque mesmo quando o mágico, o fantástico não estiver sendo referenciado diretamente, mostrado em tela ali, magos, magia e tudo mais, vai estar sendo referenciado porque esse mundo, gente, esse mundo que Arcane se passa, Runeterra, é um mundo mágico, a magia é inerente. Então, é isso, a Scintila aparece, mostra o efeito dela e o Vander é levado pra um cativeiro, né, onde o Silco vai ter toda uma conversa com ele e vai usar o Vander pra fazer alguma coisa depois. Né? Sim, a gente vê que depois disso, né, vai pra uma continuação direta, a gente vê ali o nosso querido Vander algemado, e a gente vê um discurso de ideias ali, né, um confronto de ideias entre os dois, e a gente vê toda essa parte do Silco ter se sentido traído, ter sido abandonado. Ele fala, né, você era um irmão pra mim. Então a gente vê que essa liderança deles provavelmente foi de uma coisa de dois caras importantes que se uniram muito, e esse laço entre eles foi envolvendo a comunidade. Quando eles viram já eram influentes demais, eles organizaram aquela rebelião, e aí naquele momento os dois tiveram uma epifania, né? E engraçado que o Silco fala, né, que eles tinham um plano, o plano da grande nação de Zaun, né, da grande nação de Zaun, e eu acho que através daquela rebelião, né, daquela revolução que eles iam fazer, eles iam começar a construir essa grande nação de Zaun, só que o Vander desiste, né, no meio do caminho. E é engraçado que mesmo esses personagens sendo hoje em dia antagônicos, a gente vê que mesmo no antagonismo deles dois, existe um respeito. O Silco respeita o Vander e o Vander respeita o Silco. Mas infelizmente, mesmo respeitando um ao outro, tem essa ferida do passado, querendo ou não traição do Vander com o Silco, porque não deixa de ter sido. Ele abandonou a causa, né? Exatamente. E tem essa coisa, mano, eu respeito você, mas você é uma pedra no caminho. Então, assim, eu te respeito, a gente foi parceiro, mas hoje em dia você só é uma pedra no meu caminho. E aí a gente é jogado lá em cima de novo, e a gente vê a tentativa ali de invasão daqueles dois personagens, Jace e Victor. Eles estão tentando voltar, aliás, não ir pro laboratório antigo, mas pro novo laboratório onde as coisas do Jace foram apreendidas, né? E eles estão tentando invadir, e eles são pegos de surpresa por alguém que é nada mais, ninguém menos do que a Mel, né, que encontra os dois ali. Aquele laboratório era do Heimerdinger, né? Ah. As coisas dele são levadas pra lá e guardadas lá. E aí o Victor, como ele é um subordinado do Heimerdinger, e com assistente, ele tem acesso às chaves pra abrir aquele portão. Ele tá lá junto com o Jace no meio da madrugada pra tentar abrir, e aparece a Mel. E aí, né, naquela hora que aparece a Mel, é tipo, lascou. Tamo ferrado, a gente vai ser entregue e acabou pra gente. E aí, né, o Victor tenta pagar de doido, ele tá lá botando a chave, ele, nossa, mas eu jurava que era o meu quarto, não sei o que e tal, tenta pagar de doido. E aí o Jace percebe, não, vamos lá, vamos tentar aqui, ela é uma política, vamos tentar do jogo político aqui, ó. Não faz nada, deixa a gente tentar, porque se der bom, os créditos vão pra tu também. E aí você vai ganhar muito mais espaço no conselho, muito mais poder dentro de Piltover. E a Mel fala, beleza, mas e se der errado? E aí eu disse, não, porque isso, porque aquilo, ele começa a entrar ali numa discussão política com ela, né? Até que a Mel, na sua ambição, aí começa os passos, tem guarda chegando, né? O vigia que fica rondando. Aí quando ele vai chegar, a Mel vira pra ele assim, oi, tudo bom? Eu tava aqui andando e tal, e leva ele embora, o que dá a entender pro Jace e pro Victor que ela vai acobertar, e eles conseguem entrar no laboratório pra começar a mexer com a Rexita e tentar fazer o experimento Hextech acontecer. Né? A Mel aqui, eu vejo que ela começa com uma personagem no ato 1 coadjuvante, tá? Mas eu acho que ela chega no último episódio como quase uma co-protagonista aqui, tá? E a gente tem uma pequena cena que vai construir muito, uma pequena fala que vai construir muito o que é a Mel, até ela começar a ter as cenas dela lá na frente, mais um desenvolvimento dela. Mas lembra aquela cena que a gente falou, onde ela tá discutindo, é apresentada ela enquanto burocrata? Tem uma pequena fala lá que é importante a gente lembrar aqui, que vai entender por que ela toma essa decisão que o Snuckle falou aqui. Ela fala, aliás, acho que o assistente dela fala, você continua a pessoa mais rica de Piltover. E ela fala, ainda assim eu sou a mais pobre entre os Medarda. Então a Mel Medarda é a pessoa mais rica de Piltover, mas ainda assim é a pessoa com o seu sobrenome mais pobre. Tá ligado? Então, eu acho que nesse momento, com o cara falando, não, a gente vai mudar o mundo, ela falou, tá, vamos ver se vai mudar, vamos ver se então, se eu ganhar alguma coisa com isso, a que patamar eu chego. Se der ruim, eu vou descartar você e vou apagar as ligações entre a gente. Né? Exatamente, pagar pra ver, né? Pagar pra ver, porque se desse bom ia dar muito bom pra ela também. Se desse ruim, ela dava um jeito ali, ela tem poder suficiente pra simplesmente sair da jogada, os outros são condenados e ela tá de boa, tá ligado? E aí, depois disso tudo, a gente desce pra uma cena muito forte e aí as coisas começam a se encaminhar de um jeito muito forte aqui. Mas, pessoal,
como a gente comentou, tinha uma cena lá atrás que começa a definir o medo de ser abandonada. Eu vou definir assim, que a Jinx tem. A Jinx, se ela não for forte, ela vai ficar de fora das aventuras. Ela vai ser abandonada no momento que precisa. E ela começou a construir isso, então ela faz as coisinhas dela, ela quer mostrar que ela é boa de mira. Mas nesse momento onde as crianças precisam se juntar e ir resgatar o Vander, tem a cena de discussão da Vi e da Jinx, e tem o famoso "você não tá pronta". É muito duro. Exatamente. E engraçado é que isso faz paralelo com a cena do primeiro episódio, que é quando a Jinx quer pular ali de um prédio pro outro, e a Jinx tá ali com medo, não sei o que, e o que a Vi fala pra ela? Você tá pronta, tá ligado? E agora é o completo inverso. É uma rima narrativa muito forte, né? Exatamente. E a Powder quer ajudar e tudo mais. Uma coisa muito mais perigosa do que qualquer outra coisa é o senso de proteção da Vi, diz pra ela ficar ali, não é. Ainda mais depois de tudo que aconteceu. Ela viu que a Powder realmente não tava madura e pronta o suficiente pra fazer coisas, principalmente daquele nível, né, de perigo. Então, tipo, fica aí, a gente vai, a gente volta. Ela faz de um jeito duro, mas depois ela dá o abraço, sabe? Mas não é um abraço suficiente pra Powder naquele momento. E eles vão atrás do Vander. E enquanto eles estão indo, a gente tem uma montagem muito boa. Aqui, eu acho que Anderson Gaveta, se você assistir isso aqui, um abraço, um beijo. Mas aqui eu sinto que se o Gaveta, um editor muito foda, muito renomado aqui do nosso Brasilzão, não tivesse sido comprado pelo estilo de arte de Arcane até agora, aqui comprou. Porque aqui é aquela montagem onde a Jinx tá desesperada e ela começa a chorar e ela grita e ela abre. Ela tem um surto aqui, ela tem um fraturamento mental aqui, sabe? Aqui é uma dor muito grande pra ela, que um trauma nasce, né? E aí tem um momento ela tá explodindo, tem essa rimazinha assim, as crianças estão caminhando, ela tá lá, ela tá explodindo, e aí ela pega o pote que tem as gemas azuis que são tão importantes nesse arco, e ela pega e ela vai arremessar. A gente sabe, se ela arremessar aquilo ali, vai explodir, mas aí ela, não. A luzinha de cartoon, né? A luzinha que não deveria ter acendido nunca, né? E isso aí eu acho que corta, e a gente volta lá pro cativeiro, que as crianças ficam sabendo através do chefinho que o Vander foi levado e tudo mais, aí estão lá pra resgatar ele. Eu acho que no final das contas o Vander ia acabar tomando cintila, ou tendo cintila injetada, porque eu acho que o Cico queria fazer uma grande arma com o Vander, só que as crianças, vai chegar lá, e eu acho, não, com certeza, que o Cico sabia que isso ia acontecer, que iam vir atrás dele. Porque assim que elas chegam e começam lá a soltar o Vander, o Cico chega batendo palma, aquela palma irônica, né? Pá, pá, pá. Tem ali uma deixa. As crianças chegam e não sei o que, vamos embora. Aí ele, o Vander fala, como é que vocês chegaram aqui? A gente achou uma janela ali e não tinha ninguém no caminho. Aí o Vander só, puta merda, né? Fala que só tem a janela, já entra em pânico na hora, tipo, não, corram, saiam daqui, porque ele entende, num lugar desse, tão importante como esse, não ia ter uma janela aberta. E aí, chega o Silco. E aí o Silco chega, e agora ele chega com os capangas, tá ligado? Agora que é a hora, chega, né? Com uma galera, tá? E aqui a gente tem algumas coisas. A gente pode discutir um pouquinho aqui rapidinho, já avançar com os fatos, mas fica no ar, né? Qual que era a intenção aqui, então, do Silco em atrair as crianças? Do meu ponto de vista, não sei se o Snuggle vai concordar, mas ele queria destruir também mentalmente o Vander, arrancar tudo dele e usar a cintila pra transformar ele num monstro, né? Eu vejo 2 pontos. Pode ser isso, de fato, pode ser isso. E eu vejo também como uma forma de... ele ia se livrar de todo mundo, sabe? Porque deixar aquelas crianças vivas seria deixar uma parte do legado do Vander vivo. Até mesmo depois, se aquelas crianças crescerem, podiam dar dor de cabeça pra ele no futuro. Opa! Tá ligado? E assim, meio que isso acaba acontecendo de certa forma, sabe? Então, acho que é um pouco dos dois, sabe? É tipo assim, destruir mentalmente o Vander pra depois aproveitar que ele já tá completamente entregue à loucura, né? Porque viu todo mundo que ele ama muito morrer. Entrega a cintila, ele vira a arma que a gente quer, e ao mesmo tempo a gente se livra dessas pessoas que podem gerar problema no futuro. E aí teve uma coisa que eu percebi agora nessa terceira assistida, é que agora a gente tem o Vander preso numa sala, tá? E a gente tem o que do outro lado? O Silco. E o que tem entre eles? Uma ponte. Mostrando o quanto ficou distante o pensamento desses dois. E quem vai estar lutando nessa ponte, inclusive com as próprias luvas,
do nosso querido Vander é a Vi, né? Então ela vai ter esse momento de embate dela. A gente vê que, tipo, a Vi ali se esforça e tal, mas leva até que vai com uma tranquilidade os capangas iniciais ali do Silco. E enquanto isso, as crianças estão tentando fugir, então o Milo, que é o especialista ali em pickpocket, tá tentando destrancar as algemas. O Clegor, que é maior, é mais forte, acha um espaço que dá pra quebrar a parede, e eles começam a quebrar a parede, e aí a gente tem a nossa querida Powder também aparecendo, e aí enquanto isso a Powder tá colocando as pedrinhas brilhantes dentro dos objetinhos dela. Já tinha sido mostrado que ela tinha uma bombinha de fumaça e pregos, e agora ela tá incrementando as coisas dela com essas gemas. Beleza? Enquanto tá rolando aqui essa primeira parte do combate, a Vi enfrentando aqui os capangas básicos, tá rolando lá a descoberta do Jace e do Jace e do Victor, e eles estão colocando a gema dentro de uma máquina, porque a percepção, né, que o Victor teve é de que o Jace tá no caminho certo, mas o Jace não estava estabilizando o poder das gemas, né? Então estabilidade era o que era mais importante, e o Victor tinha um plano de como fazer isso. Eles construíram uma máquina. Acho que a gente pode matar aqui essa parte, depois vai para outra parte, mas conseguem, os dois conseguem. Eles estabilizam a gema, conseguem retirar ali ou mostrar qual é o poder dela, e rola uma explosão, e aí eles têm que lidar com a coisa ali, e quando eles conseguem estabilizar, o que acontece vira um campo gravítico, vamos chamar assim ali, e eles começam a flutuar, e depois rolou um brilho na cidade, deu pra ver que algo estava acontecendo. Mel e Heimer chegam ali na cena também, né? Exatamente. E chegam na cena, presenciam tudo, Jace e Victor muito animados, mostrando que conseguiram, não sei o que, e para por aí, né? Tem a grande fala aqui, né? Agora eu não lembro se é a Mel ou se é o Heimer, mas alguém fala magia, e aí o Jace fala, não, Hextech. Exatamente. Nós estamos na era da Hextech. É, o Mikael ama essa cena aí. Salve, um beijo aí pro Mikael. Então, e tem isso aí, tem um corte. Aí tem um corte de novo lá pra prisão. O que é que rolou? Clegor tentando abrir parede, o Milo tentando abrir as fechaduras, a Vi ganhando tempo, portão fechado, ou tá aberto, enfim, tá ganhando tempo. E aí o Silco manda o primeiro capanga, que é um Butch, é um cara meio grandão, gordão, assim, pra bater na Vi. A Vi é menor, mas tem muita habilidade de luta. Ela consegue ali, com os golpes, dar conta dele e tudo mais. Porque depois o Silco resolve apelar no jogo, né? Aí o que é que ele manda? Manda o loirinho bombado. Cheio de cintila, vai lá pra batalhar com a Vi. A Vi até desvia de uma coisa ou outra, não sei o que, mas daqui a pouco ele só vai dar um socão aqui, um ali, pega ela pelo pescoço, suspende. A galera soltou um pé do Vander. Soltou outro pé, sabe? Aí agora falta só as mãos. Já tá abrindo buraco na parede, mas a vai tá lá, ganhando tempo, não sei o que. E a Powder montando o bonequinho ainda pra botar lá. Não, aí depois acho que ela não vai dar conta, ela corre, né? E aí fecha-se o portão. E aí o cintilado começa a bater. E aí a gente vê a Powder chegando, ela começa a escalar. Ela tá subindo lá na torre. Falta o último cadeadinho do Vander. O Clegor abriu o caminho. Tem isso, o Clegor já abriu o caminho pra correr. A Vi já tá olhando, vamos embora. A Jinx pega o macaquinho e coloca ele com um preguinho. Sabe aquele macaquinho que bate aqui? O macaquinho desce e caminha lentamente até ele. É engraçado porque, para a intenção do Victor e do Jace, estabilizar a joia ali, a pedra, era o necessário. Pra Jinx desestabilizar era o que precisava. E aí, batendo na joia, ela já tinha aprendido que a joia explode e ela causa uma explosão muito, muito, muito grande. E essa é a cena, né, que quem vê pela primeira vez é tipo assim, pá, e você fica meio perdido assim na hora, tá ligado? Porque na hora que explode, é aquela cena de explosão meio cinematográfica de tipo assim, explodir várias vezes e mostrar várias vezes o que acontece com cada um, né? Então explode uma vez, mostra um detrito atingindo o Clegor, né, na cara. E, tipo, headshot total nele. Ele cai lá morto. Aí o outro explode de novo e mostra o Milo sendo atingido e sendo empalado por um pedaço de ferro. E depois o teto cai em cima dele do Clegor. Aí explode de novo, aí explode tudo. Aí cai tudo em cima da Vi e do Vander ali na hora. Aí aquele silêncio depois. Aqui. E claro, a Jinx também, ela tem o impacto da explosão, né? A Powder no caso. E ela lá completamente
absorta lá da situação, imersa naquela coisa brilhante, explosiva. E nossa, eu salvei todo mundo, uma coisa meio assim. E aí ela tá caindo ali, a gente vê esse monte de cena. E eu vou apelar aqui, vou falar de Game of Thrones, mas eu não esperava que nessa série eu fosse reviver Casamento Vermelho. Tá ligado? Eu achei que ia ter aquela cena inacreditável de aê, tá todo mundo feliz? Tiro, facada na grávida, sabe? Flechada. Eu não achei que a gente ia ter algo assim. E cara, simplesmente a gente tava aqui numa série, onde a gente tava numa construção. Ah, esse é meu grupinho de criança. Eu já achando que o bagulho ia ser Goonies, tá ligado? Eu já achando que o bagulho ia ser essas sessão da tarde das crianças do barulho. De repente, meu irmão, é bomba, a criança torce o pescoço, a outra é empalada, cai pedrada, o Vander ali no meio da explosão. Eu falei, é isso? Como é que continua na semana que vem, né? E depois disso tudo, depois da Jinx também ali, completamente imersa na situação, escurece e mostra o Vander acordando. E ele acorda, ele olha para um lado, vê Milo e Clegane soterrados e mortos, só vê o braço de um para fora assim, dos detritos. E vê o outro Vai também, com um pedaço, acho, do portão em cima dela assim. Ela tá com o braço quebrado, com o braço deslocado, né? Alguma coisa assim. E aí ele interpreta que morreram e ele meio que se entrega também, mas aí ele escuta o choro da Vai, a Vai chorando. Aí é o senso de proteção, né? E ele escuta a Vai, ele também foi atingido por detrito, tava ferido e os caralho, tinha sido espancado faz, sei lá, 1 hora atrás, 2 horas atrás, tá ligado? A Civica, a traidora, né? Ela pulou na frente do Silco e tomou o burst que ele ia tomar, ela perde o braço dela ali, pra vocês terem ideia, que tipo assim, a Civica sem proteção, apesar de estar bem mais distante do centro de explosão, perdeu o braço. Eles estavam logo ali, só tinha um portão de coisa assim entre eles. Então, aí ele escuta o choro da Vai, aí ele, não, a Vai tá viva. Aí ele tira forças de onde ele nem tinha mais direito, se levanta com os detritos mesmo, tira aquilo dali, e ao mesmo tempo que ele tá ali na esperança de salvar a Vai, vem um ódio também pelo que aconteceu com os garotos, deles estarem mortos, não sei o quê. E aí que ele, tipo assim, é isso então, vamos pro confronto então. Aí ele novamente resolve ir pro confronto, pega ali duas coisas que viram meio que duas soqueiras pra ele, e resolve ir pro confronto, né? E aí só que tinha sobrado de pé o doidão da Cintila. E infelizmente o Vander não deu conta ali do doidão da Cintila. E tem aquele momento, e eu achei que sinceramente que a nossa querida Fortis, junto da Riot, queria fazer a gente se relembrar de Game of Thrones mais uma vez, mas eu acho que ali o cara aperta o olho do Vander, né? Mas enfim, ia dar, tá ligado? Ia dar. Mas aí o Silco chega e esfaqueia o Vander pelas costas. Em vários momentos a gente tem, beleza, agora tá dando, vai dar. Aí não dá, agora vai. Deu merda, mas vai dar ainda. O Vander ia conseguir. Tá ligado? Aí depois que o Silco esfaqueia o Vander pelas costas, o Vander vira e começa a enforcar o Silco, mas aí o Silco dá mais uma facada. Exatamente. E aí o Vander perde as forças e cai. Tem todo o flashback deles lutando lá na ponte, né? Na ponte, enquanto isso, tem isso aí mesmo. O Silco meio que dá aquele empurrãozinho final pra ele cair, assim, pela lateral da ponte, e ele cai em cima de um depósito de Cintila, já bem debilitado, mas ainda vivo. E o último fio de esperança pra salvar vai, né? Porque ainda tinha isso. É ele mesmo tomar a Cintila. E aí ele dá ali o último esforço dele. E aí vira o bichão gigante ali, né? Muito mais forte do que o outro. Pega o outro ali, dá cabo dele. E pega a Vai nos braços e salva ela. E aí é isso. Tipo, tem essa batalha. O Silco não, Vander agora, depois de ter tomado a Cintila, dá cabo ali da situação e tal. Só que o lugar já tá completamente, né? Fogo pra tudo quanto é lado, tem muito material químico ali e tudo mais. E vai acontecer uma explosão. Então, o Vander corre pra salvar a Vai se assusta em ver aquele monstro daquele jeito, mas o Vander segura a Vai e na hora que explode, plá, o Vander pula de uma altura razoável com a Vai e cai, amortecendo a queda e cai lá no chão e daqui pra frente, só de graça. E aí ele tem... Porque ele tem a última fala que é, tipo, basicamente, fique sempre junto com ela, cuide sempre dela. Proteja a família. Proteja a família. E aí a Vai tem o choro dela, o desespero. A Jinx cruza a esquina, a Powder cruza a esquina falando, eu consegui, eu salvei todo mundo. E aí a Vai só, tipo, foi você, tá ligado? E, meu Deus. E a gente tem uma cena dura, triste, do rompimento das irmãs. Enquanto isso, a Powder olha no chão e ela vê os óculos
que eram do Clegor, e ela entende que ela provavelmente machucou todo mundo. Aí ela começa a chorar, e ela fala que ela só queria salvar todo mundo. Aí a Vi não consegue mais se segurar, ela explode, né? Ela agride a Powder, depois segura ela e fala a famosa frase: o Milo tinha razão, você dá azar. E azar em inglês, uma das formas de falar azar em inglês é jinx, né? Exatamente. E é uma cena bem forte, porque o Vander morre falando proteja a família e tudo mais, e a Powder chega toda animada e não sei o quê. E naquele momento a Vi, ela não fica irada na hora. Ela, inicialmente, desnorteada. Como assim? Foi você? Começa a tentar digerir aquilo tudo. E aí a Powder vai explicando, não sei o que. A Powder percebe, começa... Não, eu só queria ajudar. E começa a chorar. E aí ela se entrega à ira, né? A Vi se entrega à ira. Também pudera, depois de tudo aquilo. E aí ela agride a irmã, dá um tapa na cara dela. Explode, né? Explode. Fala, você dá azar, não sei o que. E ela se afasta pra, o quê? Tomar um ar, respirar, sabe? Digerir tudo o que aconteceu, sabe? Chorar, dar murro na parede, sei lá. Ela queria ficar sozinha um tempo. E nisso, a Powder interpreta que ela tá sendo deixada sozinha, porque ela tem essa questão com a solidão, com o abandono, né? Depois de tomar um tapa da irmã, a irmã dizer pra ela que ela dá azar, a irmã ir sair assim de perto dela, ela tá achando que a irmã vai deixar ela, né? Só que não é isso. E aí, quando a Powder fica sozinha, o Silco aparece. Primeiramente, ele tem a intenção de matar. Ele chega com a faca na mão, né? Só que depois ele percebe que a criança tá frágil. Talvez por um resquício ali de empatia, mas também por perceber, entender que foi aquela criança que fez aquilo, tudo mais, ele percebe uma oportunidade também. Então ele acolhe, ele faz o papel do acolhimento naquele momento, né? E fala, tudo bem, vai ficar tudo bem, eles vão ver só. A sua irmã... Aí a Powder fala, não é mais minha irmã, aquela coisa toda, né? E aí, procurando um porto seguro, a Powder abraça ele e tem toda aquela cena do olho emblemática, né? Fazendo uma referência à pintura do Lucifer e tudo mais. E por outro lado, quando a Vi percebe que o Silco tá ali, ela corre pra tentar salvar a irmã e naquele momento chega o merdalhão do Marcos e dá um boa noite Cinderela nela. E no final das contas, depois de tudo isso, é a Vi que acaba sendo levada como prisioneira mesmo. E é isso, a gente tem ali então Vi levada, Silco ganha uma nova filha, Powder, ou Jinx. Arcane faz arte aqui nesse primeiro ato. E lembrando que tudo isso sobre a trilha sonora de Goodbye, né? It's time to say goodbye. Aquela música bem melancólica mesmo, assim, que toca nos créditos. E aí acaba aqui. E a gente tem a Hextech nascendo em dois momentos, né? Aqui, beleza. Ah, mas meu Deus, a Jinx só fez uma bomba. Gente, tem tanta coisa que a gente inventou só pra explodir coisas na nossa vida, né? Enquanto sociedade. Então, sim, enquanto Jace e Victor inventam Hextech lá em cima, aqui embaixo o povo Zaunita, né, também inventou Hextech, mesmo que tenha sido por um armamento. Então eu gosto disso, deles terem feito essa narrativa de chegar no mesmo resultado por meios e intenções diferentes. São vários paralelos, né? A série gosta e ao longo de todos os atos ela vai ficar apresentando paralelos. A Vi, a Jinx, o Silco Vander, o Toverzal, Scintilla e Hextech, né? Então eles gostam muito de trabalhar esses paralelos nessa primeira temporada. Isso é muito bom mesmo. E é isso, mano. A gente chega no final do primeiro ato dessa série tão importante pra gente. Tanto agora, tendo reassistido e revendo aqui pra conversar, e ter lá na época, eu fiquei tipo só... Nossa, é isso. Me dê mais, porque foi maravilhoso. Foi imersivo, do jeito que eu queria e precisava. Foi explicativo, mas também não foi tipo... sabe, foi na dose certa. O tanto de coisa que foi apresentado nesse primeiro ato, eu senti que foi na dose certa pra atingir vários públicos e teve coragem. E eu vejo quanto de coragem teve a série, tá ligado? Teve. E acima de tudo foi emocionante em todos os sentidos, né? Não só no sentido melancólico, que tem muita melancolia, mas de ver o primeiro episódio, ver aqueles personagens e a alegria de ver os personagens, e depois a tensão, e depois a tristeza, e um pouco de raiva também com o Marcos, por exemplo, que eu falo que eu odeio. Então, toca também a série, né? Em todos os sentidos. Então é um ótimo primeiro ato, né? E eu acho que a gente conseguiu relembrar bem aqui, hein? Opa, não fizemos nossa parte aqui. Ó, aqui eu gosto de dar informações dos bastidores, tá? No momento da gravação do vídeo aqui, ó, 1h38 tem isso aqui. Vamos ver se quando sair pra vocês tem 50 minutos. Vamos ver se a gente faz essa magia da edição. Espero que vocês tenham curtido. Esse vai ser o nosso projeto, então podem esperar um próximo vídeo onde a gente vai contar pra vocês a continuação, o ato 2, cobrindo ali episódio 4, 5 e 6. Esse não vai ser aqui. Esse vai ser lá no canal do Snuckleol. E eu já vou deixar o link pra vocês aqui embaixo desse vídeo. Claro que quando sair a gente avisa vocês. A gente não sabe se uma semana ou 15 dias vamos sentir aqui o ritmo de produção, quanto que dá pra entregar pra vocês, do jeito que a gente quer entregar. Esse conteúdo
bem denso, bem preparadinho pra vocês, pra gente ir entrando no clima do que vai ser esse ano aí com Arcane chegando. É isso, então vão lá pro canal, se inscrevam lá que o próximo vídeo sai lá e o terceiro ato sai aqui. Então vamos ficar alternando sempre, né, entre lá e cá. E a gente quer falar muito sobre Arcane, mesmo depois, né, desses 3 primeiros atos. A gente quer ajudar a galera que não tem tanta vivência dentro do cânone, da fonte de onde Arcane foi criada, né, trazer essa galera para conhecer mais também do universo e ver literalmente esse universo de possibilidades que a série pode explorar, tanto na segunda como na terceira, quarta, enfim, em todas as temporadas que ela se propôs a ter. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, e um abraço em todos e até a próxima. Valeu, galera!